Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Bastidores do Intercâmbio. Eu sou a Babi, estou aqui com mais um episódio top para vocês. Hoje a gente vai falar com um enfermeiro. Gente, é a primeira vez que eu encontro, que eu conheço um enfermeiro na Austrália. Que emoção! E a gente vai saber um pouquinho mais da história dele. Ele vai compartilhar as experiências que ele teve aqui e como foi o caminho dele, né? Como está sendo o caminho dele para conseguir o visto. Estamos aqui com o Guilherme. Muito bem-vindo. Obrigada por participar. Eu sei que você teve como é que fala esse... Um overnight shift. Overnight shift. Ele trabalhou a noite inteira, gente. Foi o quê? Das 9 da noite? 9 às 7h30 da manhã. Meu Deus. Aí teve que ir pra casa, descansar um pouquinho e depois vir pra cá. Dormi das 10 às 1h30. Nossa, obrigada. Obrigada. Feliz de poder participar. Meu, deixa eu só já começar. Você veio pra cá com seus pais e você já entrou como se fosse aqui no ensino médio. Foi. Eu tinha 16 anos, em 2016. E aí eu já entrei no Year 12, que é o último ano de escola deles aqui. Tá, que é o nosso terceiro ano. Como se fosse. Como se fosse, tá. E você já pensava em ser enfermeiro? No Brasil, eu cresci querendo ser médico. Tá. Então, quando eu vim, eu ainda tinha essa vontade de fazer medicina aqui. Alguém te inspirou ou não? Não, meu avô ele era bombeiro no Brasil, então eu sempre quis trabalhar assim com pessoas e com a ideia de, quero salvar vidas e coisas assim. Nossa, que lindo. Obrigada. E aí foi isso que me levou a pensar em fazer enfermagem, né? Só que, tendo aqui como aluno internacional, tinha a diferença do preço do curso. A medicina era muito mais cara. Muito mais cara. E a maioria dos cursos de medicina aqui são pós-graduação, né? Então, eu teria que ter feito um bachelor primeiro. Tá. Como bachelor de biomedicine, science, health ou pharmacy. E aí, depois você entra em medicina como pós-graduação. Nossa, interessante. Então, você já não pode... Porque no Brasil, a gente não tem isso, né? Se você quiser ser médico, você já entra para ser médico. Pelo vestibular. Pelo vestibular, você já entra e você estuda... Você sabe quantos anos estuda no Brasil? É o mínimo de 5 anos, né? Mínimo de 5 anos. Você sabe quanto seria aqui? Quantos anos? Então, aqui, a maioria das pessoas fazem 3 anos de algum bachelor. Tá. E aí, depois eles têm que passar pelo processo para entrar no postgrad, que vai ser em medicina. Tá. E aí, são mais 5 anos. Mínimo. Mais 5 anos no mínimo. Sim, aí daí você tem mais alguns anos de especialidade, dependendo da área que você queira seguir. Isso se você for ser o General Practitioner, é o que chama aqui? Se for ser um HMO no hospital, que é um médico que saiu da faculdade e trabalha no hospital sob a supervisão de médicos mais seniors, né? Para você ser o GP, que é o General Practitioner, que é o que você vai lá no dia a dia para dicas de saúde, essa pessoa estudou 5 anos, fez 2 anos de hospital, depois fez mais 3 anos de especialização. Mais 3 anos de especialização no mínimo. E aí essa pessoa tá lá. Não tinha ideia de que era tudo isso. Toda prática que não é supervisionada, essa pessoa deve estudar e se provar diversas vezes, né? Então, para ele sentar lá e poder não ser supervisionado e poder tomar decisões sobre a sua saúde, é porque ele se provou várias vezes durante a carreira, né? Então, só fazer os 5 anos de medicina, você não toma decisões sozinho dentro do hospital. Todas as decisões dos médicos que a gente acaba vendo na emergência são checadas por um médico sênior. Que é Que é um consultant, né? Então, ele não necessariamente precisa ver o paciente, mas o paciente é discutido com ele e as decisões passam por essa pessoa. É tipo, ele é o head of the department. Sim. Tá. Aí você falou, é muito caro para ser médico aqui. Tá, vamos lá do começo. Você estudou, você fez 1 ano lá do ensino médio, você terminou seus estudos. E aí você falou, é muito caro fazer medicina. O que eu vou fazer? Foi. Então, eu cheguei aqui no ano 12 e tinha o que eles chamam de VCE, que é um processo totalmente diferente do Brasil para entrar na faculdade, né? Então, eu não sabia de nada disso, tive que ir descobrindo. Tá. Então, você tem alguns exames durante o ano e aí a nota de todos esses exames juntam e te dão um score de 0 a 99,95. E é com esse score que você entra nas faculdades. Então, cada curso tem um score. Um score diferente. Uma nota diferente. Correto. Então, se você faz esse processo de fazer o ensino médio aqui para entrar em enfermagem, o score na minha época, para a faculdade que eu queria fazer, era 70. 70. O que
seria alto? O limite é o quê? A O média 100? do estado é 52. Tá. Aí o score era 70. Bem Medicina alto. é 99,85. Porque assim, quando eu falei que é pós-graduação, essa é o jeito que a maioria dos médicos chegam em medicina. Existe uma pathway de sair do high caminho. school direto para o curso de medicina. Só que é um número extremamente pequeno de alunos que conseguem entrar direto. Né? Tá. Porque eles têm que ter uma super nota. Mais uma outra prova chamada UMAT, mais uma entrevista. É bem complicado. Então, normalmente, eles vão pela outra rota. Mas voltando pra mim. Aí, no final desse ano, eu tirei a minha nota, que foi 71. Então, eu tinha que olhar as opções que eu tinha. Né? A medicina, o pathway pra medicina ia custar muito caro pra mim. Eu ia ter que fazer biomedicina, que já ia ser para mais caro, de 50 sim. mil dólares. E depois fazer o curso de medicina, que é, em total, mais ou menos 180 mil dólares. Só o curso. E cada 180 exame... mil. Quando você está fazendo a med school, cada exame é mais ou menos 5 mil dólares, entendeu? Para você poder... exame. No último ano de medicina, para você poder pegar o seu registro como médico, você tem que fazer vários exames. E cada exame é 5 mil, 4 mil, 3 mil. Né? Então, foi um caminho que eu descartei de cara, porque não ia ter como. Querendo trabalhar na área da saúde, eu tinha duas opções, paramedicina ou enfermagem. Paramedicina não estava na lista de profissões em demanda. Então, eu acabei escolhendo enfermagem por eliminação. Tá. Você, no caso, preferia paramedicina? Se fosse pra você escolher. Na época, eu acho que eu Na teria época. escolhido paramedicina. Tá. Por quê? Seria mais fácil ou sua paixão, de repente, ia mais por essa direção? Querendo trabalhar na área da saúde, eu tinha um pouco de apreciação por resgate. Por conta do meu avô, que era bombeiro, e as histórias e tudo mais. Então, eu tinha um pouco de vontade de fazer resgate. Sim. Eu até cheguei a pensar em ser bombeiro aqui. Só que, para ser bombeiro aqui, você tem que ser permanent resident. Ok. Tá. Aí já começa aí as... Como é que eu posso falar? Injustiças. Tem Tá. muitas. E aí você... decidiu, né, estudar isso. Beleza, você estudou por quanto tempo? 3 anos. Foram 3 anos de bachelor. Bachelor, tá. Isso. Beleza. E nisso você fez algum estágio nessa época ou você fez depois? Não, então, durante o curso, parte do curso, são 800 horas de clinical practice, né? 800 horas. Que não são pagas. Que não são pagas. Não. E detalhe, são 3 anos de bachelor e para aluno internacional, eles só oferecem full time. Então, você não pode ser um part-time student. Então, Meu Deus. você tem que ser full time, não tem outra opção. Pelo menos na minha época não tinha, acho que ainda é não, assim. também acho que não. Então, você tem que... a quantidade de matéria que eles estão te dando é para um aluno que está estudando 5 vezes de segunda a sexta, sem trabalhar, sem fazer nada. Então, você estudou das 9 às 5, por exemplo? Não necessariamente, Depende das matérias, da grade depende da horária, grade, tá. E aqui, você não precisa ir para a faculdade todos os dias, porque tem aula que você pode assistir online. Ah, tá. Então, tinha um pouco de flexibilidade, que era onde eu conseguia trabalhar. Tá. Né? E aí também, depois veio o Covid, né? Também. Você estava estudando durante o Covid? No não? ano do Covid, eu estava no meu último ano de faculdade. O que foi a pior coisa, porque... O meu também. Mas o governo decidiu empregar os últimos alunos, alunos de último ano de enfermagem, para ajudar na pandemia. Né? Só que com um salário nada a ver, né? Então, $20 a hora para trabalhar, né? Como louco, Horas e várias horas. E você se sentiu preparado quando eles falaram isso? Você se sentiu, já tô pronto para trabalhar na área? Não, mas aí a gente estava trabalhando como se fosse assistente, né? Então, a gente estava fazendo os COVID tests naqueles lugares de drive-thru. Então, eles colocaram a gente para fazer os trabalhos mais simples, né? Tá. Para manter os enfermeiros dentro do hospital. E não precisar tirar a galera do hospital. Bem interessante. Foi legal. E isso acrescentou, sei lá, em alguma nota ou em algum currículo da faculdade? Não ou não? acrescentou em nota, mas acho que a gente vai chegar lá quando a gente for falar do Graduate Program, como faz para conseguir. Porque o que acrescentou para mim foi network. Tá. Entendeu? Eu tava dentro já da
Da área rede de ali, hospital. você começou a conhecer um monte de gente. Foi. E aí você conseguiu esse contato. A gente vai chegar lá. Tá, então já vamos cortar aí. Quando você... Beleza, você terminou, você teve essa experiência no último ano da faculdade. Quando você acaba a faculdade, qual que são os seus caminhos? No caso, você que fez, né, enfermagem. Quando você faz 3 anos de enfermagem, no último ano, os alunos de enfermagem do país inteiro, eles têm que conseguir um programa de estágio, né? Você pode terminar a faculdade e aplicar para um trabalho como enfermeiro efetivado. São pouquíssimos lugares que oferecem para alunos que não fizeram o estágio. E a sua empregabilidade cai muito se você não fizer. Então, outros hospitais, principalmente da área pública, que é onde é o forte aqui, Sim. eles não vão contratar você, se você não tiver feito um graduate program. Entendeu? Então, no final do ano, no meio do último ano de faculdade, aí os alunos domésticos começam a aplicar. Eu falo doméstico por quê? Porque como a aplicação funciona? Existe um programa chamado Computer Matching System, que todos os hospitais da Austrália que oferecem o Graduate Program, eles se cadastram nesse sistema, que é um sistema de seleção, e todos os alunos de todas as faculdades se cadastram. Problema, aluno internacional não entra no sistema. Não entra. Não. Assim que você coloca... Que sacanagem. a International Student na aplicação, já não deixa você continuar, né? Então, como funciona? Os alunos no meio do ano vão entrar nesse sistema. Aí, quando chega em setembro, mais ou menos, saem as entrevistas. Eles podem escolher 5 redes de hospitais que eles gostariam de aplicar, né? Aí, eles passam por um processo de seleção. E em setembro, vem as entrevistas. E aí, em outubro, mais ou menos, saem as posições, né? Nossa, Então, pode demora, ser que... né? É um processo, Sim, né? é um processo. São muitos alunos todo ano, né? Então, quando saem essas posições, um aluno pode conseguir 2 a 3 posições. Verdade, Né? verdade. Então, era acaba tendo vaga que sobra. Tá, Aí, entendi. abre para pro os público. international students. Então, aí você tem rede de hospital que também não pega aluno com visto internacional. De é jeito raro, nenhum. mas tem. A maioria aceita. Tá. Né? E aí, quando essas vagas abrem ali no final do ano, é onde os alunos internacionais têm que bater de porta em porta. Então, você vai fazer aplicação em um hospital, aplicação no outro hospital, aplicação no outro hospital. Gente. Né? E aí, você vai competir com todos os alunos internacionais que estão ali. Que estão lutando também pela mesma vaga. Correto. E aí, você aplica e aí eles podem contratar você para começar já no começo do outro ano, né, em fevereiro, ou em agosto do ano que vem. Nossa, tudo isso? Eles podem pedir para esperar, porque às vezes tem muita gente. Agora, o hospital que eu tô trabalhando, eles começaram a fazer fevereiro, maio, agosto e novembro. Então, tem um pouco mais de intake agora, né? Problema para o aluno internacional, mais um, né? Dos muitos Que tem. Vamos supor que você passou por toda essa luta e você conseguiu a vaga para fevereiro, né? Para você conseguir o registro como enfermeiro, não basta completar o curso. No final do curso, você tem que aplicar com o órgão regulatório aqui da Austrália, que chama APRA, para conseguir o seu registro. E parte da aplicação para o aluno internacional é comprovar o nível de inglês. Apesar de você ter feito um bachelor degree. Em enfermagem. Nossa, meu Deus do céu, que palhaçada. Porque para você fazer o curso de enfermagem, você já teve que fazer o PTE ou o IELTS para entrar. Se você veio do Brasil para fazer a faculdade, sim. No meu caso, ou não. se você já estava aqui, mas você não estudou como você estudou. Isso. Porque como eu vim do high school, eu não tive que comprovar. Se você Pega a dica se aí, você gente. estiver aqui, você vai ter que comprovar o IELTS ou o PTE para poder entrar na faculdade. Sim. Só que ele é válido por o quê? 2 anos, né? Então você vai ter que fazer de novo. Isso é verdade, 2 anos, porque acho que pro visto ele vale por 3 anos, mas acho que é só pro visto. E detalhe, IELTS academic, para conseguir o registro. Porque é na área da saúde. Correto. Então, aí vamos Ou supor... seja, que é mais difícil. É um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Voltando ali pra dificuldade, né? Então, vamos supor que você conseguiu essa vaga para fevereiro, aí você tem que conseguir o seu registro. Então, você tem que fazer o IELTS. E o IELTS, na minha época, pro registro com APRA, você precisava de um overall de no mínimo 7.
Ok. Uma nota geral de no mínus 7, mas nenhuma das bands podiam ser menor que 7, Nossa. né? Aham. Lembrando que só vai até 9. Só vai até 9, sim. Né? 7 já é alta. Eu não lembro do resultado do PTE, nunca fiz. Teve pessoas que foram fazer o PTE. Então é isso, aí o aluno internacional que não passar de primeira, né? Lembrando que são... $400, tempo de estudo, de dedicação, tempo de prova. Não é toda semana que tem. Não, exatamente. Então, e demora pro resultado vir também. Você faz a prova hoje, o resultado vem em 1 ou 2 semanas. 2 semanas, Então, você tem que mandar depois pro APRA, aí tem o tempo que o APRA vai levar que eles vão pra fazer avaliar. isso. Então, se você conseguir uma posição para fevereiro, pode ser que você não consiga começar a trabalhar em fevereiro, porque você não vai ser registrado. Porque você não tem o registro. E aí você pode acabar ou perdendo essa posição, ou tendo que começar no próximo intake. Em agosto, por exemplo. Que pode ser em agosto. Meu Deus do céu. Que É um pouco pressão. complicado. Mas aí, voltando também, outra coisa que durante o curso também acho que é importante a galera saber, é que é a diferença do aluno doméstico para o aluno internacional. Sim. Né? Então, não é um curso simples, é um curso com bastante trabalho, bastante exame. Você tem que realmente estudar. Né? Não é um curso que dá para fazer de qualquer jeito. Assim, Você só entra pro visto. Eu quero ter o visto, eu faço enfermagem. Tem que estudar, tem que fazer trabalho atrás de trabalho. É content heavy, né? Então, você... Bastante leitura, bastante pesquisa, né? Correto. Os trabalhos são de 3.000 palavras, você tem vários trabalhos durante o termo. E já é uma linguagem mais específica, Bem mais né? Porque específica. você vai, sei lá, você vai pesquisar de uma disease, de uma doença, né? Você vai falar sobre algum equipamento, você vai falar sobre alguma técnica nova que tá, né? Então, já é uma linguagem mais específica. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Não fazia parte do meu vocabulário, eu tive que aprender tudo do zero, né? Do zero. E até quando você vai fazer o assignment, né? Escrever os trabalhos, né? Você tá usando uma linguagem acadêmica. Acadêmica, entendeu? Exatamente. Super formal, super... Que eu não tinha, né? Então... Que, na realidade, é muito difícil. Ninguém tem, né? Assim... Então, você tem... Aí, essa o que eu ia falar, outra dificuldade é essa, que assim, você tá estudando com alunos domésticos que estão, só por serem domésticos, já estão na sua frente, assim... Nossa, né? Milhares, né? De anos luz na sua frente. Mas dá pra... estudando, você chega lá. Você consegue, sim. Aí, você juntar uma carga horária de segunda a sexta, né? Com você tem que trabalhar para se manter. Sim. A não ser a condição financeira das pessoas, mas a maioria das pessoas vai ter que trabalhar para se manter, pagar aluguel, comer. E aí você tem que juntar isso com as 800 horas de trabalho gratuito que você tem que fazer. Nossa. Entendeu? Então, às vezes, eles fazem em blocos, né? Então, 2 semanas ou 3 semanas no hospital, todo dia. Às vezes começando 1 da tarde, acabando 10 da noite, dia seguinte 7 da manhã. Então você não tem uma agenda, assim, que dá pra você, de repente... Você tem que ser muito amigo do seu chefe. Tá, você tem que ter contato. Porque muita gente perde emprego por causa disso, né? Porque, como é que você fala pro seu chefe? Principalmente que no começo aqui da jornada da maioria dos brasileiros que eu conheço, trabalham em hospitality, empregos que não tem muita flexibilidade. Não, se você trabalhar num café, você tem que trabalhar de manhã. Como é que eu falo pro meu chefe? Então, nas próximas 2 semanas eu não vou vir. Exatamente. Então, faz o café aí você. Entendeu? Aí é difícil. Eu tive sorte que eu tinha uma relação boa com... Eu era barista na época da faculdade. Eu tinha uma relação boa com o meu chefe, ele entendia que eu estava fazendo faculdade. Então, eu conseguia... Só que eu ainda precisava do dinheiro, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia os dois. Eu chegava no café às vezes 6 da manhã, aí saía meio-dia, entrava no hospital às 1, trabalhava de graça até às 10, aí chegava no café de novo 7 da manhã, depois ia pro hospital, ou vice-versa. Meu Deus do céu. Né? Pra poder conseguir um dinheiro. Mas eu também tive muita sorte, que eu tive muito suporte dos meus pais também. Sim. Né? Sem eles, eu não teria conseguido fazer. Não teria conseguido. Então... Que aí eles iam... né, Você morava com eles ou não? Morava com eles. Então, eles mantinham lá a casa, tal. Você tem um lugar para dormir, você tem comida para comer, então... Eu não tinha que pagar aluguel. Exatamente. Entendeu? Então, Ajuda uma pra parte caramba. que... É importante a galera entender que, você vai ser um full-time student. E se você precisar bancar aluguel... cada ano... de enfermagem deve ser o quê? Uns 37 mil? Na minha época, agora pode ser um pouco mais. Agora deve ser uns 37, por aí. Porque era o quê? Monash? Monash.
É porque a Monash é uma das tops, né? É uma das faculdades tops aqui. E a Monash, a La Trobe e a University of Melbourne, elas estão ali bem no topo. Por exemplo, o curso total é $90 mil. 90 Eu tinha mil. 16 anos. Como é que um moleque de 16 anos tem? Não tinha. Meus pais ajudaram muito. Eles pagaram o curso, né? A grande maioria do curso pagaram. Eu ajudei no final. Mas eu não tinha essa pressão de pagar aluguel, né? Então, acho que se a condição da pessoa que está pensando em fazer isso... Tem que se planejar. Tem que planejar, porque você vai ter que pagar mais ou menos $15 mil a cada 6 meses só pro curso. Só pro curso. Mais é muita aluguel, coisa. E depois comida. vem a questão da renovação do visto, né? Porque dependendo, né? Você já entra você já vem para cá pro Brasil, você já vai estudar enfermagem, você já paga o visto ali. E, né, pelo menos no meu caso, quando eu fui entrar na faculdade, eu tive que pagar a primeira parcela já para garantir a minha vaga. Então, tipo assim, eu fiz um diploma e depois eu fiz os anos de bacharel. Eu já tive que pagar a primeira parcela do diploma, depois a primeira parcela do bacharel, mais o visto. Então, assim, é uma coisa que realmente adiciona. Então, se você não se planejar, acabou, né? Então, e deixa eu te falar. Então, você fez o IELTS 2 vezes. Fiz 2 vezes. Então, mais um gasto aí que você tem que se preparar, porque o IELTS agora tá o quê? Uns $400, né? Então, assim, você já estava com um nível de inglês top. Você veio aqui, você estudou, né, o ensino médio, o último ano ali, você já tinha feito uma faculdade de enfermagem, ou seja, o seu inglês já não era qualquer inglês. Fiz 9 anos de inglês no Brasil também. Meu Deus do céu. Então, aí você chega aqui, faz o IELTS e não passa. No writing, né? Porque eu não estudei, Você não se preparou? Não me preparei. Tá. Falei, eu confio no meu inglês, vamos aí, vou fazer. E aí foi o que eu falei, eu tirei 999. Aí o writing, eles têm o esquema que eles querem, que você faça da maneira que eles querem, você tem que escrever da maneira que eles querem. Então, é menos sobre inglês e mais sobre sua habilidade de escrever um essay da maneira que eles julgam correto. Exatamente. E eu não me preparei para isso. E é muito subjetivo, né? É o que a gente estava falando no outro episódio também. Depende da pessoa que vai corrigir. Né? Depende do quão crítica a pessoa é. E, de repente, você... Não sei, né? Mas eu acredito que se você discordou um pouco do ponto de vista ali da pessoa, a pessoa, não... 5. Já vai lá e já dá uma nota menor. Eu imagino que seja isso aí. E a maioria das pessoas, você não teve esse problema, porque você já tinha um inglês bom. Mas é o que eu tava falando aqui. Geralmente, as pessoas têm essa dificuldade. Ou é no speaking, ou é no writing, que são as partes mais difíceis, né? Se a pessoa não tem confiança no inglês dela, ela vai ficar nervosa com alguém entrevistando ali e analisando, né? No inglês. Então, acho que é uma coisa bem, assim, é bem importante focar em tempo de preparação. Se o seu inglês, você não está ainda tão preparado, então já foca, né, esse lado, porque também é um gasto a mais. Né? É um gasto que coloca lá no topo. Nessa época, você passando por tudo isso, você teve alguém para te mentorar, para falar, Gui, é isso aqui, faz aqui, ó. Você acabou a faculdade, faz esse teste aqui, faz isso, faz aquilo. Teve alguém para te ajudar? Eu sou o único enfermeiro brasileiro que fez minha faculdade, eu sou o único enfermeiro brasileiro no meu hospital, né? Como eu falei pra você um pouco antes da entrevista, hoje eu conheço 2 meninas brasileiras que fizeram enfermagem depois de mim, mas quando eu entrei, não tinha nenhum modelo, eu fui descobrindo as coisas, né? Em questão do visto... Que orgulho, você só falar, que orgulho. Que isso? Em questão do visto, eu sempre tive contato com a minha agente de imigração, que sempre fez um trabalho maravilhoso, e então eu não tinha dúvida do caminho a seguir em relação ao visto. Tá. Né? Mas em relação à profissão... Profissão, você teve que aprender na raça. Eu tive que aprender na raça, porque tem muita coisa da profissão, né? Então, quando a gente fala assim, você estudou 3 anos. Você não estudou 3 anos, estudou até hoje. Então, eu acabei a faculdade, aí eu tive que fazer esse graduate program, que é aquele estágio, que é 1 ano de estudo, porque você vai aprendendo mais coisas, tem que fazer curso, tem que ir pro hospital em dia que você não trabalha, né? E aí, depois desse 1 ano, eu fiz uma pós-graduação dentro do hospital para poder continuar na área que eu tô. Porque você tem que estar sempre estudando, atualizando. Se atualizando e melhorando. Você tem que crescer, você tem que aprender mais. Os 3 anos que eles te ensinam básico, o feijão com arroz.
né? Aí quando você tá trabalhando, os caras, agora você vai se especializar em algum, né? No meu caso, emergência, porque tem várias áreas de enfermagem e são totalmente diferentes, né? Um enfermeiro que trabalha em aged care, que é uma das coisas que está no visto, é totalmente diferente de um enfermeiro que trabalha na emergência, entendeu? Caraca. Então foi mais um ano de estudo. Mais um ano para se preparar para emergência. Foi mais um ano dentro da emergência, estudando. Eu tive que fazer mais trabalho, eu tive que prova dentro da rede do hospital, para poder trabalhar na área que eu tô trabalhando agora. Então não é só um treinamento, é realmente um estudo. Não, é curso, e agora eles querem que eu faça pós-graduação, que eu volto para Monash para fazer mais a pós-graduação, para continuar crescendo dentro da área. Porque dentro do departamento você tem níveis de enfermeiro, da mesma maneira que você tem níveis de médico, para níveis de paciente, entendeu? Caraca. Então, não é uma coisa, como eu falei para você ali antes, né? Não é um trabalho, é uma profissão. Então, você não vai estudar 3 anos e acabou, né? Pode ser que você tenha essa ideia, mas assim, para você manter o seu registro, você tem que atingir pelo menos 40 pontos de CPD, que é Personal Development. Tive Todo que ano. fazer também. Todo Todo ano? Todo ano, senão você não mantém o registro. Então você tem que renovar o registro de enfermeiro, médico, paramédico, dentista, todo ano com o órgão regulatório, o APRA, e você tem que provar que nesse ano você pelo menos teve 40 pontos no mínimo de personal development. Pode ser que tenha mudado o número de pontos, mas na minha época era 40, né? E hoje, Não, como eu tô dentro do deve ter hospital, mudado para mais. como eu tô dentro do hospital, eu nem penso nisso porque a gente tem curso o tempo todo. Então bate, né? Caraca. Mas é isso, então, você não para de estudar, entendeu? Então, se você não gosta da área e você não quer estudar... Não vai dar certo. Não são 3 anos de estudo. É pra sempre. Você É pra sempre. Caraca. E agora você tá trabalhando na emergência. Você falou que você tá no visto 485. Não. Hoje eu tô no 190. Eu tô com a Permanent Residency. Tá. Eu tô esperando a minha cidadania agora. Ah, tá. Mas eu passei pelo 485 no processo. Ah, legal. Que eu vi você falando com a Tati ali do 485, eu achei que você tava nele. Então, você já passou dessa fase. Já passou dessa fase, você foi lá, você aplicou pro 189 e 190 e pegou. Como funcionou? Eu acabei a faculdade, aí eu passei pelo problema do IELTS, eu não consegui um graduate program o estágio não consegui pro começo do ano. Então, todos meus amigos domésticos conseguiram. Então, é muito difícil conhecer algum aluno doméstico que não consegue. Então, a maioria dos domésticos conseguiram, eu não consegui. Porém, eu estava trabalhando como estudante de enfermagem dentro de uma rede gigante de hospital, que é a Monash Health, que é a maior rede de hospitais do Southeastern Suburbs, né? E eu ajudei na pandemia inteira. Então, o que eu fiz? Eu criei network, porque eu sabia que eu ia passar pelaquela dificuldade de conseguir. Eu vou ter que lutar pelas vagas que sobraram com um monte de aluno internacional. Entendeu? Eu falei, eu tenho que conhecer alguém. E aí, trabalhando lá, eu conheci diretor, conheci isso, conheci aquilo. E aí, um dia eu recebi uma ligação. Acho que era mais ou menos em maio já do outro ano. Então, eu fiquei um tempo sem trabalhar. Né? Aí, eu fui trabalhar numa clínica de GP. Tá. Né? Que é um trabalho mais simples, que dá pra fazer. E as clínicas normalmente não pedem que você tenha tido estágio nem nada. Dá pra você já ir direto. Ah, legal. Né? Então, eu tive essa oportunidade. E aí você conseguiu esse contato? Em maio, eu acho que eu recebi uma ligação de uma mulher que trabalhava dentro dessa rede de hospital que eu tava trabalhando. E falou, eu vi que você aplicou ano passado. Houve uma pessoa que desistiu. Você gostaria da vaga? Na hora eu falei, quero. Claro. Quero. E aí, a primeira coisa que ela falou... Foi um anjo na minha vida, assim. Ela falou, se você está no processo de pegar o visto, né? O PR. E eu falei, né? Eu gostaria muito. E aí ela falou, então, eu vou te colocar a primeira... Porque no estágio você tem que rodar em 2 especialidades. Tem que escolher 2. Tá. Que você tem que fazer. 6 meses em cada, né? Então, ela falou, vou te colocar a primeira no aged care. Porque a galera que tá fazendo aged care tá pegando o PR. Olha Né? só. E aí ela falou, onde mais você gostaria de trabalhar? Aí eu falei, eu adoraria trabalhar na emergência, porque era o meu sonho. Ela falou, então tá bom, então você faz aged care e depois faz emergência. Então acabou dando certo pra mim. Caraca, entendeu? Que anjo mesmo. Entrei em agosto de 2021, eu entro no aged care, né? E aí eu faço 6 meses. Durante esses 6 meses,
já deu tempo suficiente. Com o 485 aí já, tá? Isso, você já tá no 485. Que é o Graduate Visa. Isso. Aí, nesses 6 meses, já deu tempo de eu aplicar pro Skill Assessment. Porque o 485, gente, você ganha 2 anos. 2 anos. Se você faz o Master, você ganha 3. Correto. Aí, nesses 6 meses de Age Care, eu apliquei pro Skill Assessment, que é parte do processo para pegar o PR. Você tem que provar que você é competente na sua área. Não é simplesmente, sou enfermeiro. Exato. Ai, Entendeu? Então, você tem que pegar alguém... E esse Skill Assessment, você lembra quanto foi? A taxa do Skill Assessment não é muito alta. Tá, porque o de TI eu lembro que eu paguei uns 530. Eu lembro que é menos que $1.000, assim. É Né? Quando eu falo menos, tá. não é muito alta, é porque eu tô comparando com os 90 mil que eu já paguei. Sim, eu entendo muito bem. Entendo muito bem. Então, aí, na época, na lista, porque a gente fala, a enfermagem tá sempre na lista. Não é enfermagem, né? São áreas da enfermagem. Áreas da enfermagem. Então, na lista, naquele ano, era Age Care, né? Cuidado de idosos e emergência. E emergência. Caraca, Né? as duas que você ia fazer. Era isso. Então, pra galera que, tipo, foi trabalhar em outra área, tipo, a galera que fez enfermagem pra trabalhar com cosmética, não tava na lista. Entendeu? Então, é uma coisa que você tem que pensar também, porque você tá fazendo os 3 anos de faculdade, você tem na sua cabeça onde você quer trabalhar, mas se você tá traçando uma rota pro visto, você tem que estar todo ano olhando ali, que área que eu tenho que focar aqui, pelo menos pra poder pegar o visto. Isso é muito importante, essa dica é topíssima, porque você se prende um pouco no seu sonho, né, no seu objetivo ali, mas depois você pode voltar. É né? possível. Depois que você consegue o visto, você consegue depois, de repente, Trocar de estudar, trocar de área. É possível. Então, melhor, né? Foi isso. E aí, nesses 6 meses, eu apliquei pro Skill Assessment, consegui. Apliquei pro PR, e aí rapidinho veio, consegui um 90, se eu não me engano. Porque enfermagem tá na demanda, né? E você conseguiu uma área muito boa, né? Porque Age Care e... Você aplicou mesmo por Age Care ou foi emergência? Por Age Care. Age Care. Top. Top. Porque tá na demanda. Eu conheci, na realidade, estudei, né? Com ela, trabalhei também. E ela partiu para esse lado de enfermagem. E até quando ela estava estudando mesmo, ela foi estudar em Balará. E ela conseguiu até trabalhar já, mesmo enquanto ela estava estudando. Mas por quê? Balará, cidade menor e tal. Então, mas você tem que se relocar. Não tem, você tem que morar para lá. Porque como é que você faz um shift desse, igual você fez, e depois ter que voltar para City? Não tem como, 1h30 daqui para Balará, mais ou menos, sem trânsito. Exatamente, ela teve que comprar carro, teve que, sabe, se virar. Mas, é como você falou, se é o seu sonho, se a sua profissão é uma coisa que você quer seguir, vale a pena. Mas é tudo o quê também? Planejamento, né? Você acha que você pode voltar, assim, com esse sonho de ser médico e, de repente, começar a estudar para ser médico? Ou hoje você tá satisfeito? Eu pensei muito, né? Eu sou uma pessoa assim, eu nunca tô satisfeito, né? Eu gosto de mudar, eu gosto disso sobre mim. Isso é bom. Eu acho que a enfermagem foi um capítulo na minha vida, muito interessante. E aí, estando lá dentro e tendo o contato com a medicina, porque assim, eu queria ser médico pela ideia que eu tinha da medicina, né? Tá. Então, de novo, quem tá pensando em fazer enfermagem, não tem contato com a área da saúde, tem a ideia do que é trabalhar com pessoas, é uma ideia, a realidade é diferente. Então, eu estando ali dentro, alguns anos já de emergência que eu tô fazendo, né? Então, acho que eu tô completando meu 3º ano de emergência, né? Caraca. Então, hoje eu fechei esse ciclo, né? E agora eu tô procurando entrar na Monash de novo para estudar psicologia. Então, Legal. eu tô pensando em virar um clinical psychologist, né? Muito bom, muito bom. Mas, você trabalhou, 3 anos em emergência. É uma coisa, assim, muito chocante, porque você vê muita coisa, né? Muitos acidentes, enfim, muitas situações. E, como você comentou, né? Dependendo do que você vê, te abala e você tem que conversar com um psicólogo. Tem. É importante. A gente estava conversando disso antes, né? Que é a diferença de você fazer um trabalho e você fazer uma profissão, é que a profissão vem com uma bagagem enorme, né? Então, dentro da emergência,
a gente vê cenas muito fortes, né? Você lida com morte, né, diariamente. Como eu estava falando para você, essa noite passada a gente perdeu 2 pacientes. E não só morte de pessoas que já têm idade, né? Você lida com mortes inesperadas. Exatamente. O dia a dia trabalhando dentro da emergência, né? Por mais que seja o seu trabalho, o seu dia a dia, é o pior dia da vida das pessoas que estão ali. Nossa. E da família dessas pessoas. Tipo, pra eles aquilo não é o dia a dia, não é o normal, né? Então você tá lidando com um ambiente em que todo mundo tá sofrendo. Né? Caraca. Então, assim, apesar de ter pessoas que você olha e fala, você não tá tão doente assim e tudo mais, tipo, você só quebrou a mão, vamos supor. Pra aquela pessoa, é o pior dia da vida dela. Ela quebrou a mão dela, entendeu? Então, tipo, é um ambiente onde tem muito sofrimento, cenas fortes, estresse, né? Então, você tem que aprender a lidar com tudo isso e é aquilo que eu falei, não é pra todo mundo, né? Não é pra todo mundo. Não mesmo. Eu vejo o sangue e eu desmaio. Então, não é um ambiente pra todo mundo. Não é. E para você, né? Lógico que você estudou aqui, né, no ensino médio, mas você já presenciou, por exemplo, pessoas querendo entrar na área, mas de repente tendo uma dificuldade com o inglês, por exemplo? Já, né? Assim, eu tenho bastante amigo aqui que é brasileiro e estão no processo, né? E acho que a dificuldade com o inglês é a maior barreira, na minha experiência, é a maior barreira que os internacionais experienciam Sofrem. no mercado de trabalho. É a maior barreira, porque eu tenho amigos que são brilhantes, né? Eles são muito inteligentes, só que em português. Caraca. Né? E aí não consegue, não consegue passar uma entrevista, não consegue... Porque assim, o inglês básico, né, vai te levar a trabalhos básicos, né, que você vai conseguir fazer. Agora, você tem um trabalho que é high stake, né, que é o que a gente fala. Então, você trabalhar nas linhas de emergência, polícia, bombeiro, enfermeiro, médico, paramédico, você tem que conseguir se comunicar em alto nível, né? Exatamente, porque primeiro que eles já falam rápido ali, é uma coisa muito rápida. Você tá na emergência, 1 segundo, 2 segundos fazem diferença. Faz. Então, por exemplo, as situações são caóticas, é um caos controlado, mas é um caos. É um por caos. exemplo, ontem quando a gente estava perdendo um paciente, são mais ou menos 15 pessoas dentro da sala, cada um tendo que ter a sua função, uma pessoa fazendo o team lead, né, que é o líder da equipe, que normalmente é um médico sênior, só que aí, por exemplo, esse médico sênior, ele pode ser russo, ele pode ser Nossa, verdade. escocês, indiano, chinês, ele ou ela, né? E vem com um sotaque, entendeu? Então, você tá ali, ele vai falar pra você uma vez, ele vai falar, E vai isso. falar uma coisa bem específica, né? Pega o bisturi, sei lá, Você entendeu? né? E ao mesmo tempo tem outra pessoa falando outra coisa, tem outra pessoa falando outra coisa. Então, é um ambiente que você tem que estar confortável na língua. Nossa, com certeza. Meu Deus do céu, é uma coisa que realmente você tem que se preparar. Mas também não quero criar uma crença limitante nas pessoas também. Porque eu achei que a gente tá falando, eu falei muito, tipo, é difícil, é difícil, é difícil. Mas é muito prazeroso pra quem gosta. Pra quem gosta, sim. Pra quem tem o sonho de trabalhar nessa área, é muito prazeroso. É muito prazeroso. Você tá ali, é um ambiente difícil, mas com os desafios a gente cresce muito. Eu cresci muito. Eu acho que eu tenho 25 anos e... eu acho Já que tem uma super bagagem. super bagagem. Eu converso com pessoas que têm 50, 60 e nunca viveram as cenas isso. que eu vivi. Caraca, entendeu? É uma coisa muito, muito impactante, né? Não é só caso médico que a gente vê violência doméstica. A gente vê problema social, pessoas que não têm onde morar. A gente vê vício, né? Pessoas que chegam lá por vício de droga. Tem bastante aqui. Tem bastante. Entendeu? Então, você acaba tendo uma experiência social enorme. Bem vasta. Entendeu? Né? Bem vasta. E então agora você está esperando pela cidadania, né? Como você já mora aqui já há bastante tempo, você só precisa esperar 1 ano pela cidadania, não é isso? Correto. Então eu esperei esse 1 ano, aí eu apliquei. Já aplicou. Porque eu tô aqui há 8 anos, né? E agora eu tô esperando ser convidado pra prova, cerimônia. Sim, sim. E que é muito emocionante, né? E pro PR, né, que a gente tava falando, você falou que gastou mais ou menos uns 7 mil. 7 mil. Porque foi a taxa do visto, mais ou menos, que foi uns 4 mil. E a taxa da advogada, que você... Correto. A advogada que aplicou para você, né? Correto. Precisou de muitos documentos
no caso, para você aplicar? Precisa, né? Preciso comprovar bastante coisa, tem que comprovar a faculdade, comprovar onde eu trabalho, payslip, o skill assessment, que é feito por um órgão à parte do Home Affairs, né? Sim. Então você tem que mandar para eles, leva algumas semanas, se não meses, para voltar. Aí você pode aplicar. Com a aprovação. Eu tive a sorte que todos os vistos que eu fiz durante o processo inteiro foi com a mesma pessoa, né? Então essa pessoa já tinha muitos dos meus documentos, muitos dos meus dados. Então tornou meu processo um pouco mais simples, porque você não tinha que ficar se repetindo toda vez, né? A parte do skill assessment, né? Você teve que fazer o skill assessment, é lógico, para aprovar a sua faculdade, mas você também teve que fazer para aprovar a sua experiência, tipo, por exemplo, estágio ou alguma coisa do tipo? Então, é para isso que serve o skill assessment. É para provar que você é experiente na área que você está dizendo que você é experiente. No meu caso, naquele ano, aged care. Então, não é... Para comprovar a faculdade, você pega o certificado e as notas. A faculdade emite um documento, você manda isso daí. Mas isso não é suficiente para você aplicar como enfermeiro ou para pegar o PR. Porque, como eu falei, depende da área que você trabalha. Né? Então, o Skill Assessment ele é para comprovar que você fez horas suficiente nessa área que você está dizendo que você é um expert. E você conseguiu 5 pontos com isso? Eu não lembro a pontuação exata, mas eu lembro que no final da minha aplicação eu tinha 75 pontos. Tá. Porque eu trabalho metropolitano, né? Então, tem isso também. Se você trabalhar fora de Melbourne, você ganha mais pontos. Então, muito do enfermeiro vai para a área rural. Entendi. Né? Mas eu tinha uma combinação de ponto legal por conta da idade. Na segunda vez que eu fiz o IELTS, o meu overall foi 8.5, né? Muito bom. 999. Então, tipo... foi muito alto. Eu consegui mais pontos por isso. Então, eu não tive a necessidade de ir rural. Tá, porque aí você conseguiu 20 pontos no IELTS. No visto. E aí, você é novinho. Então, você conseguiu o quê? Uns 25 pontos na idade. Só, eu acho que você não conseguiu 30. Não, eu acho que eu perdi um pouco porque eu tava abaixo de 25, né? Você acho que tava entre 25 abaixo, e 30, exatamente. Né? Tô pensando aqui. Porque de 25 a 32, eu acho que são 30 pontos, né? Então, se você tá com 25 agora, você pegou 25 pontos, mais ou menos. E aí, você fez o bacharel, você conseguiu 15 pontos. Por ter estudado aqui, você conseguiu uns 5 pontos. Então, você já... né, com o inglês superior, você aí já tinha conseguido. Porque com a experiência 5 pontos, foi isso. Basicamente 75. Assim, pra gente fechar, você acha que tem algum conselho, né, que você queira dar para alguém que... né, você falou, é lógico, para quem quer ser enfermeiro, para quem quer seguir, tem que ter amor, tem que ter, né, tem que saber que isso é uma profissão a ser levada a sério. Mas para um estudante internacional, que você sabe que vai ter que batalhar duro para conseguir, qual que é o seu conselho? Para quem tá pensando em vir, acho que o meu primeiro conselho é foca no seu inglês, porque sem inglês você não vai a lugar nenhum, entendeu? E... tendo em vista as dificuldades financeiras, se estabeleça financeiramente, planeja, né? Não faça as coisas sem ter um planejamento, sem ter os gastos que você vai ter e de onde vai vir esse dinheiro e tudo mais. E se você gosta da área da saúde, é uma coisa para você, é um ambiente em que você vai se sentir confortável, apesar de tudo que a gente conversou aqui. É prazeroso, vai, faz... entendeu? E boa sorte. Porque é um... eu esqueci a palavra em português, mas é um accomplishment, né? Igual você salva vidas. E isso não tem nada que tire. É um valor, é um sentimento muito bom, né? Então, para você que está seguindo... A minha irmã mesmo tá estudando enfermagem no Brasil. Que legal. E é uma coisa muito difícil. Você estuda de microbiologia até... anatomia, né? fisiologia. Exatamente. Tem que ter uma memória impressionante, né? Porque às vezes agora eu tenho um negocinho não e eu já ligo para ela e falo, ô irmã, o que é que eu tenho? é legal, né? Porque é uma admiração que a gente tem, né? Pelas pessoas dessa área, né? Por você, Obrigado. por esse grupo que não é qualquer um.
Não é qualquer um que vai trabalhar lá 12 horas, virar à noite, sabe? E dar o seu melhor. Não é para qualquer um, né? E é uma área muito difícil que você já, para entrar, sabendo que vai ser duro, você já tem que estudar pra caramba, já tem que ralar pra caramba. Então, muito obrigada. É isso, obrigado a vocês pela oportunidade de vir. Muito obrigada pelo esforço de estar aqui. Eu sei que, né, não é fácil. E de compartilhar essa história com a gente, porque para você que está estudando, gente, para você que está aqui pensando em estudar enfermagem, deixa perguntinhas aí pra gente, né? Se você tem alguma pergunta específica, ou você que está no Brasil, né, e quer vir para cá, manda suas perguntas. A gente, né, dependendo do número de perguntas, a gente traz o Gui de novo para ele responder, né? Pode ser, de repente, algo bem específico, não tem problema. E se for em relação ao visto, fala com a gente, né? As meninas, eu tenho certeza que elas vão direcionar você para o melhor caminho, né? Então, se você tem alguma dúvida aí, se você, de repente, está pensando em, desistir, é muito difícil, não sei o quê, eu tenho certeza que elas vão direcionar, elas vão te dar o melhor plano e você vai conseguir esse PR e vai ser enfermeira, assim, vai dar esse orgulho pra gente de falar, nós temos um brasileiro lá no time. Muito obrigada, Gui. Obrigado, viu? Obrigado a vocês conhecer, pela oportunidade. Tá? Gente, já curte aí, já segue o canal, deixe suas dúvidas e até a próxima. Um beijo.